Olá pessoal, agora vamos falar da terceira fase da industrialização, a terceira revolução industrial, também conhecida como revolução tecnológica. Essa revolução industrial, essa terceira fase, que é a fase atual, ela teve início no século XX, mais precisamente a partir de 1970, certo? A partir de 1970, já nos anos finais do século XX, teve início essa terceira revolução industrial. E ela foi caracterizada basicamente pela internet e a robótica. Então essas são as principais invenções dessa fase da industrialização. Então nessa etapa houve um desenvolvimento maior de pesquisa, certo? Então esses avanços na pesquisa, na ciência e na informação resultou nessas invenções. Lembrando um pouco, vamos só recordar um pouco sobre o contexto histórico daquela época. Então, 1970 estava no auge da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos disputando a superioridade como potência do espaço geográfico mundial. Nesse período, houve um desenvolvimento de tecnologias por ambas potências, tanto a União Soviética socialista como os Estados Unidos capitalistas. Então, essa disputa entre esses dois países favoreceu o surgimento de várias tecnologias. Nesse momento, o setor industrial ele desenvolveu altas tecnologias, então houve avanços, além da internet e na informática. A internet foi o principal símbolo dessa terceira etapa da industrialização. Houve avanços na robótica, em diversas outras áreas, certo? Das indústrias e da ciência, certo? Nessa etapa surgiram várias fontes de energias, né? Isso a energia marca que uma das energias que foram as pioneiras nessa terceira etapa foi a energia nuclear, mas também houve o desenvolvimento da energia eólica, a energia solar, certo? Essas novas fontes de energia se desenvolveram nessa etapa. Mas a principal força que move essa terceira etapa não mais uma fonte de energia específica, como as outras duas etapas. Primeira etapa carvão mineral, a segunda etapa energia elétrica e petróleo, mas sim o conhecimento. Nessa etapa houve diversos avanços que potencializaram a produção industrial e também o sistema financeiro. E também, uma das características, hoje o fluxo de capital sem a necessidade física do dinheiro, certo? Principalmente agora em tempos de pandemia, existe até uma recomendação que a gente evite de pegar dinheiro, certo? Então isso foi graças a esses avanços dessa terceira revolução industrial, e hoje a gente pode fazer compra com cartão de crédito ou cartão de débito, a gente pode fazer transferência, fazer pagamento de boletos sem a necessidade de pegar o dinheiro físico, certo? E sobre o conhecimento, como eu falei, a principal força que move essa terceira etapa da industrialização, esse conhecimento informacional, será que ele está distribuído de maneira igual pelo mundo? É bom a gente refletir sobre isso. Será que todos esses avanços tecnológicos na ciência e na informação está disponível de maneira igual para todos do mundo? A resposta é não. Essa tabela aqui, ela mostra alguns países, certo? Vai dizer aqui os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a porcentagem do PIB, o número de pesquisadores, o número de artigos publicados, ou seja, o que é produzido,
e a receita em cima dessas produções, certo? Então, se a gente observar vários países, esses países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul, o quanto eles investem em pesquisa e desenvolvimento. Quanto mais eles investem, vai ter maior número de pesquisadores, maior número de produção e vai ter mais receita. Lembra quando eu falei da divisão internacional do trabalho na segunda etapa da industrialização, que o produto industrializado ele tem mais valor do que a matéria-prima? E se esse produto industrializado ele for de tecnologia, da área de eletrônica, de robótica, ele vai ter mais valor ainda, certo? Então a gente aqui tem o Brasil, eu tenho colocado esse traçozinho aqui até para destacar o Brasil, que o Brasil, assim como a Índia, investe pouco, certo? E esse investimento ainda tem um retorno, olha, o retorno é pouco. Então essa tabela mostra o quê? Quanto mais investir, maior produção vai ter mais retorno. Então, o conhecimento informacional ele não vai estar de maneira igual em todos os lugares do mundo. Existem países que parte da sua população não tem acesso à internet, não tem celular, certo? Se a gente for analisar aqueles países do sul da Ásia, os países da África subsaariana, alguns países da Oceania, alguns países da América do Norte, a maior parte da população não tem acesso a esses equipamentos eletrônicos, certo? Que marcam essa terceira fase da industrialização. Então a resposta é que não, certo? Então aqui, para vocês aprimorar mais o conhecimento de vocês, eu tenho essa atividade para vocês fazerem e vocês vão enviar para mim. Pesquisar sobre as principais invenções e descobertas de cada etapa da Revolução Industrial. Como vocês vão fazer isso? Primeira Revolução Industrial, aí vocês vão lá, pesquisa e sair até mesmo nessa videoaula eu já disse algumas dessas invenções, né? Vai dizer quais foram as principais invenções e descobertas. Além da locomotiva a vapor, ter ar mecânico, vai ter outras, certo? De menor importância, mas tiveram. Da segunda Revolução Industrial do mesmo jeito. E da terceira Revolução Industrial. Certo, pessoal? Essa é o que eu tinha para falar para vocês sobre a Revolução Industrial, certo? E saudações, até a próxima aula.